Fala galera, meu nome é Vinícius Meneghel e esse é o canal Cripto Mais. Esse é meu primeiro vídeo, então eu já peço que se vocês gostarem, se vocês acharem que esse conteúdo agrega para vocês, que a mensagem aqui passada foi interessante, por favor deixe seu like, se inscreve, não custa nada e ajuda demais o canal, principalmente agora no início. E eu prometo que em troca eu vou estar trazendo aí muito protocolo, muito projeto legal aí, muito conteúdo diferente e principalmente coisa que ninguém está falando. A começar por esse aqui, é o protocolo Cadena. Até onde eu já pesquisado no YouTube, não tinha nenhum vídeo sobre o protocolo em português do Brasil, né? Então, creio que provavelmente para vocês todos também é uma novidade. E eu pesquisei bastante sobre o protocolo e eu achei bastante interessante. Realmente eu acho que tem um grande potencial. O projeto ele consiste numa blockchain de primeira camada, né? Que funciona através do Proof of Work. No site deles e no white paper, eles ressaltam bastante a questão de que eles se basearam na blockchain da Ethereum e do Bitcoin, principalmente, né? Que são blockchains sólidas, blockchains seguras, confiáveis, e segundo eles resolveram a principal questão, que era o ponto fraco do trilema na blockchain dos protocolos de Proof of Work, que era a questão da escalabilidade. Então eles ressaltam bastante a questão da segurança, da escalabilidade. A adoção em massa também é uma das ideias deles, a escalabilidade e a utilização industrial. O protocolo, eu acho que ele é bem completo em todos os sentidos, tá? Equipe, usabilidade, potencial, a parte de consultoria também, que eu acho que é interessantíssimo, vou falar aqui para vocês, vocês vão ver. Então, basicamente, como eu falei, ele é um protocolo de primeira camada, né, que funciona através do Proof of Work, e os dois principais criadores do protocolo são o Stuart Popjoy aqui, que liderava o grupo Emerging Blockchain do JP Morgan, e o Will Martino, que participava do comitê diretor de criptomoedas da SEC. A SEC, para quem não sabe, é como se fosse a Comissão de Valores Imobiliários aqui do Brasil. Então, eles têm basicamente a função de regular, de normativizar as questões referentes ao mercado financeiro lá nos Estados Unidos. Então, juntos os dois, eles participaram da construção da primeira blockchain do JP Morgan, né, que ficou conhecida como JPM Coin. Agora, a parte do consultor, né, do conselheiro, que eu falei que para mim era o principal ponto do projeto, eles têm na equipe o Stuart Haber. O Stuart, como está falando aqui, ele foi o co-inventor da blockchain e o autor mais citado no renomado white paper do Bitcoin do Satoshi Nakamoto. Eu fui atrás para vocês aqui, pesquisei o white paper do Bitcoin, que está traduzido em português e tudo mais, e realmente, lá no final do white paper, aqui nas referências, né, ele cita o Stuart Haber 2 vezes aqui, ó. Então, a gente já dá para ter uma noção que realmente se o cara foi citado pelo Satoshi Nakamoto no white paper do Bitcoin, como se fosse referência na questão, né, da tecnologia blockchain, dá para imaginar o quanto esse cara é gabaritado, né? Também eu vi em alguns lugares que eles eram colegas, que eles tinham alguma espécie de amizade também. A equipe também tem vários outros nomes aqui relacionados a essas empresas, a esses órgãos aqui o JP Morgan, né, a SEC, a Apple, a Cardano, a Tezos, KPMG, são empresas que ou essas pessoas que fazem parte do time trabalharam ou elas tinham alguma relação. A questão deles resolverem o trilema no sentido de solucionar a questão da escalabilidade foi o primeiro passo, né? Porque hoje em dia, como está tendo essa tendência de interoperabilidade, de conexão entre blockchains, essa questão aí para eles foi o ponto principal para eles conseguirem possibilitar o tanto de transação por segundo que eles estão falando que eles entregam. E isso vai ser fundamental para a adoção em massa, que é o que eles estão buscando, né? O JP Morgan, que tem relação direta com eles, por eles terem envolvimento direto, terem trabalhado lá, é uma grande empresa, um grande grupo no meio econômico, financeiro, né? Então, daí dá para ver que surgiu a inspiração deles para a adoção
em massa no mercado financeiro, né? Outra coisa legal é que eles têm uma linguagem de código de smart contract chamado PACT. Foi citado em alguns sites também que eles fazem um comparativo com a linguagem dos contratos inteligentes da rede Ethereum, um comparativo falando que, embora não seja tão, ainda pelo menos escalável e tão rápido quanto na questão dos contratos inteligentes, tão eficiente, ele é muito mais seguro. Foi citado também vários casos de ataque de rede que tiveram, de protocolos construídos em cima dos contratos inteligentes da rede Ethereum, e vários ataques de negação de serviço e tudo mais. É uma coisa que eles ressaltaram bastante. O PACT aqui que eles construíram com base nos contratos inteligentes, ele trata-se de como se fosse uma ferramenta para detectar bugs, e também é uma espécie de um software, assim, um protocolo que fica rodando para estar sempre atualizando, estar sempre procurando falhas dentro do próprio sistema dos contratos. E eles ressaltaram também a questão da facilidade de entendimento, né? Então eles querem que qualquer pessoa que trabalha numa empresa, porque eles também têm bastante foco corporativo, mesmo que ela não seja cientista de dados ou não conheça muito dessa parte de computação avançada, linguagem de dados, ela consiga estar lidando e interpretando essas informações. A transação sem custo é outro ponto que eles focam bastante. Mais para frente, daqui a pouco eu vou falar para vocês na questão das duas vertentes deles, né? Que eles têm uma blockchain pública e uma blockchain privada. Então essa questão de transação sem custos é uma coisa interessante que eles criaram, principalmente para a blockchain privada deles. Eles chamaram de posto de gás cripto, que basicamente você, tendo uma blockchain privada, você disponibiliza, né, uma opção para os seus clientes fazerem transações e troca de dados, informações, sem custo nenhum, custo de taxa e tudo mais. A gente sabe que é um fator que, assim, cada vez mais eles vão tentando baratear, que eles estão tentando ao máximo tornar não só rápida, mas também eficiente e barata. A gente sabe dos problemas da rede Ethereum até hoje e tudo mais. E a questão da eficiência energética, que também é bem legal. Essa é uma plataforma que ela funciona através de um conceito de multi-chain. E eles chamam essa tecnologia de chain web, que é como se fosse uma rede, uma teia de cadeias. Eles entendem que para aumentar a questão das transações por segundo e está sempre adequando a necessidade deles em termos de volume de negociação com a demanda, que eles esperam que vai aumentar, e eu acredito que vai aumentar bastante. Eles possibilitam isso através de 20 blockchains interconectadas entre si. Então, ao invés de ter uma só blockchain, eles pegam 20 blockchains que, segundo o que eu li no site deles, são blockchains semelhantes à rede do Bitcoin e da Ethereum, para conseguir com que cada uma dessas blockchains, embora independentes e interconectadas ao mesmo tempo, cada uma consiga fazer as suas transações e tudo mais. E isso causa um acréscimo, assim, uma facilidade de aumentar a escalabilidade de uma maneira assim que, segundo eles, foi sem precedentes. Eu já vou mostrar aqui um comparativo que tem no Twitter. Aqui eu vi numa página do Twitter. Então aqui está o número de transações por segundo do Bitcoin, do Ethereum. Aqui a gente tem a Visa, Solana, o Ethereum 2.0. Olha a cadena aqui, 480 mil por segundo. Então, assim, por mais que seja uma blockchain à base do Proof of Work, né, a gente consegue ver que em termos de escalabilidade e realmente potencial, estrutura para atender a demanda, eles têm demais. Então, essa questão de adoção em massa e escalabilidade industrial que eles estão focando, realmente, aparentemente, eles estão conseguindo oferecer o suporte para isso, né? É uma coisa bem legal. A segurança comprovada, né? Muito se dá em partes por causa dessa linguagem PACT, né, que está sempre buscando falhas, evitando com que a blockchain, que os contratos inteligentes sejam vulneráveis, sejam atacados.
e auditoria e tudo mais. É um protocolo bem consistente, assim, que realmente eles citam também que tem muita blockchain focada em adoção em massa, por exemplo, a Cardano e tudo mais, que quer ter o conceito de estar propiciando para países, principalmente subdesenvolvidos, aí, a produção a transação em massa, né, para o mercado financeiro de países que não têm bancos e tudo mais. Só que a gente ouviu em algumas páginas também no Twitter e tudo mais que eles citam o fato de não estar entregando nada e também já não está mostrando a escalabilidade industrial, né, que eu falei. Eles conseguem ajustar essa taxa de transações por segundo, que hoje em dia já é altíssima, à medida com que vai tendo necessidade, né? Então eles vão adicionando mais blockchains dentro dessa rede. É um ponto muito legal, bem interessante, que eu acho que realmente é um protocolo assim que ele não tem concorrência no que ele está se propondo para fazer, e o time é bem forte, com certeza eles são bem influentes e com certeza vai ter uma grande adoção em massa. O market cap aqui é 1 bilhão, a gente consegue ver aqui que a classificação dela é em 214, um gráfico aqui nem se fala, né? Eu deixei o gráfico aberto aqui, eu vou mostrar mais facilmente. Aqui no gráfico diário a gente consegue ver que ele está bem acima das duas médias, né? Da média semanal e da média 21. Ele está enfrentando uma breve zona aqui de resistência e tudo mais. Está criando uma zona de suporte também. É normal, porque a gente consegue ver que a alta foi explosiva nos últimos dias, nos últimos meses. Então, aqui no gráfico mensal também, no semanal e no mensal, a gente também vê que, ó, olha essa paulada para cima. Coisa bonita. No mensal. Então, ó, isso daqui é a maior demonstração que o projeto está explodindo. Porque geralmente, né, a gente entende que se um projeto sobe demais, com certeza uma hora vai vir um dumping, vai vir uma queda, uma correção gigantesca. Eu acho que realmente pode chegar a cair um pouco, mas a estrutura que a gente vê, principalmente nos gráficos de tempo gráfico maior, né, mensal, por exemplo, a estrutura que a gente consegue ver aí é bem promissora. Então, eu vou traçar aqui uma fibo só para ter mais ou menos assim uma noção da onde que ele pode chegar. Deixa eu aumentar aqui, que fica até difícil de fazer porque ele subiu tanto nos últimos tempos. Então vamos fazer aqui, ó. Então aqui, ó, se a gente fizer chegar na região aqui dos 12 dólares, eu acho que no médio prazo ele deve buscar, talvez lá até para o final do ano, buscar esses 17, 18 dólares aqui. Daria mais ou menos o que? Uns 200, 300%. Na primeira faixa aí 100 a 100 e pouco por cento. Na segunda faixa mais uns 200%. É um potencial relativamente bom e eu creio que esse é um projeto mais para longo prazo, que como ele realmente oferece alguma usabilidade concreta mesmo, em termos de aplicabilidade no mercado, provavelmente a adoção dele vai ser muito grande, porque eu já me desanimei bastante com o projeto que promete entregar e não entrega. Não estou dizendo que é o caso dele estarem entregando, mas eu vou mostrar alguns pontos aqui também que deixam claro de que realmente ele já tem estrutura para isso, né? Então já foi citado inclusive no site deles e é legal que vocês deem uma olhada depois. Essa questão de que muito protocolo promete, só que realmente demora muito ou não entrega, e o que eles falam no site deles já tem toda a estrutura pronta, né? A questão da Chain Web, né, que é a rede, né, uma teia de blockchains, eles explicam aqui brevemente nesse vídeo. Eu não entendo tanto dessa questão, mas eu vou tentar explicar brevemente. Aqui dá para ter uma noção um pouco mais visual de como eles solucionaram essa questão da escalabilidade, né? Aqui cada círculo é um bloco, né? Então, quando esse bloco está sendo gerado, ele contém hash do bloco anterior. Aqui a gente consegue ver que ele está apontando para o bloco anterior. Então, se um hacker tenta incluir um bloco que não faz parte da blockchain aqui dentro dessa cadeia, e ele não vai ter o código hash, né, as informações do bloco passado, esse bloco ele vai ser automaticamente excluído, ele vai ser automaticamente deletado da blockchain,
e aí o processo continua, né? Então, eu não vou passar o vídeo aqui, mas eu vou deixar o link ali embaixo para vocês darem uma olhada. Ele explica essa questão e fala basicamente assim. Agora imagina um protocolo que funcione através de duas blockchains. Ele coloca aqui, ó. Cada blockchain, ó, tem essa aqui, cada uma com as suas próprias transações, cada uma interconectada, mas não só. Essa blockchain, a proposta é conectar com essa, a proposta não, já está funcionando. Elas conectam entre si e entre as blockchains vizinhas. Então, seria como se fosse um protocolo intercomunicável, né? Um protocolo multi-chain, e é o que eles fizeram. No começo, o protocolo lá quando surgiu, as transações, elas eram feitas através de uma estrutura de blockchain que incluía 10 blockchains, tá? Eu vou ver se eu acho aqui no vídeo uma estrutura. Era mais ou menos assim, eu não sei, eu acho que era nesse pedaço do vídeo. Então, cada uma desses pontos aqui, elas representam uma blockchain, e eles começaram no começo com 10, o que já dava um número de transações por segundo muito alto, né? Porque imagina, se a gente tem uma blockchain só dentro do protocolo, ela vai ter a velocidade de transação e a sua velocidade, o funcionamento dela próprio, né? Cada uma, se a gente incluir mais de uma, cada uma talvez tenha outras funcionalidades, eu não sei assim aí a fundo nesse ponto, mas elas funcionam individualmente, mas intercomunicadas entre si. É o que faz com que a taxa de resposta do protocolo ela seja muito mais eficiente, né? Então aqui está explicando, né, que eles começaram no início com 10 blockchains, 10 cadeias, né? E depois eles expandiram para 20. Olha que negócio complicado aqui. Basicamente eu vou deixar o vídeo aí, mas basicamente essa expansão do número de cadeias que eles estão falando para criar essa rede, essa teia de blockchains que eles falam, é realmente para ajustar a questão da necessidade, para realmente ajustar essa questão da necessidade com a escalabilidade. Eles fizeram essa transição de 10 para 20 ao vivo, segundo o que está no site deles e tudo mais. Então foi um processo automático, assim, que foi uma transação que aconteceu ao vivo, pelo visto não teve pausa e tudo mais, e foi implementado com sucesso. Esse site aqui dentro das páginas deles, que fala da questão que eu acho que também é um ponto fortíssimo, muito interessante, da blockchain privada, que é, como eu falei, eles vão ter uma blockchain pública e uma blockchain privada, que funciona através do protocolo Curo aqui, e basicamente ele funciona assim, né? Além de ter a blockchain principal da rede, da cadena, eles vão ter essa blockchain voltada para o mundo corporativo e para a escalabilidade industrial, como eu falei. O foco, então, é possibilitar com que as empresas, com que as organizações consigam fazer o compartilhamento de dados de formas descentralizadas, troca de informações, operações, e realmente isso fornece um suporte gigantesco até para a construção de DeFi, NFT, entre várias outras coisas aí que eles têm a estrutura já pronta para, se você quiser construir. Eles falam também que a questão de você começar do zero para já estar rodando o protocolo, para já estar rodando o projeto, ela diminuiu de talvez meses para alguns dias. Então o foco deles é a velocidade, a simplicidade, a adoção em massa. E aí ele explica a questão da blockchain privada e tudo mais. Aqui embaixo alguns comparativos, né, em termos de transações por segundo e tudo mais. Para finalizar o vídeo, eu queria mostrar um pouquinho aqui da questão do white paper que eles falam, né? Já tem resumido aí, explicado tudo que eles mostram no próprio site, ou tudo que realmente eu falei. E a questão da escalabilidade industrial, né, como a gente falou, que eles conseguem no momento fazer 480 mil transações por segundo. Uma coisa que eu achei bastante interessante aqui, ó, é que eles falaram que a Cadena é a única plataforma escalável de prova de trabalho capaz de escalar para liquidar os mais de 9 milhões de negociações executadas no NYSE todos os dias. NYSE é a Bolsa de Valores de Nova York, então basicamente eles estão falando que é a única plataforma que tem a capacidade de estar fazendo as transações, de estar processando todas essas informações. É um volume gigantesco. Então, como a gente pode ver, eu mostrei aqui para vocês e tudo mais,
É uma plataforma que já está funcionando, já tem uma estrutura completamente pronta, o time por trás é muito forte, e o conselheiro, né, o Stuart Haber lá, que foi cofundador da blockchain, com certeza, assim, é uns pontos aí que, no momento, assim, eu boto aí que tá na casa do 1 bilhão aqui, que eu acho que chega facilmente de 5 a 10 bilhões no final do ano. Então vamos botar aí que o preço chega fácil 25, 30 dólares. Então é isso, se vocês gostaram do vídeo, deixa seu like, se inscreve aí, por favor, que eu vou trazer outros projetos, vou estar trazendo aí muita coisa, como é o exemplo aí da cadeira, que realmente vocês podem ver aqui no gráfico do próprio CoinMarketCap, aqui ó, no gráfico do tempo todo aqui, de todos os dados que tem, no anual, nos 3 meses, no mês, ele está tendo uma explosão gigantesca, ó. Nesse gráfico de um mês aqui, ele saiu dos 1 e pouquinho, chegou ao pico aqui, ao topo de 8 dólares, agora está nos 6 e pouco. Ou seja, o protocolo saiu de 1,30, 1,20 aqui, para 6 e poucos, quase 7 reais em um mês. É 500, 600% isso daí. Então, se você gostou, deixa seu like, se inscreve. Muito obrigado. Falou!